Boa noite! Muito bom. Gente, é um prazer a gente voltar aqui nessa cidade maravilhosa. Já fui hoje na cachoeira, já relaxei, já olhei, já curti, já saí molhado. Bom demais. E estar com uma plateia de vocês e fazer parte desse Acrimate em ação, vocês não fazem ideia do quanto é bom, é emocionante. Nós fizemos a primeira rota, estamos agora quase na metade da segunda rota e vem muita emoção aí pela frente. E é muito bom os pecuaristas que a gente conhece, as propriedades que a gente visita, o relacionamento que a gente faz, os amigos que a gente revê e encontra. Muito bem, senhores, nós estamos aqui para falar de pastagem com vocês. Antes deixa eu dar um recadinho. Não precisa fotografar nada, tá? Lá no fundo tem um banner e onde tem um QR Code. A hora que vocês estiverem saindo, e no final também a gente vai disponibilizar ele aqui, vocês focam no celular seu, tira uma foto e você vai abrir uma página nossa. Aí você coloca o seu telefone, de onde você é e onde você assistiu a minha palestra, e você vai baixar, vai receber da gente, da minha equipe, essa palestra toda com todos os slides. Por que eu dou a palestra? Para que vocês possam compartilhar com outras pessoas, compartilhar com o funcionário, compartilhar com o filho, compartilhar com a esposa, compartilhar com o pai e passar adiante as informações que a gente vai passar aqui para vocês, tá? E também as pessoas que baixarem a palestra através do QR Code ali, vocês vão receber uma palestra minha falando sobre gramíneas forrageiras. Vão receber gratuitamente a palestra, a minha equipe vai chegar também no celular de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos adiante. O assunto nosso é uma receita para uma pecuária de sucesso. E por que a gente se preocupa tanto com esse sucesso? Porque nós estamos no Mato Grosso. E o Mato Grosso é o sucesso do agro. O Mato Grosso é o agro do Brasil. É a locomotiva do agro brasileiro, tá? Se a gente começar a analisar, vocês são os maiores em soja, em milho, algodão e também no rebanho. O maior rebanho do Brasil, por unidade da federação, está aqui dentro, tá? Mas aí, Wagner, se nós já somos fortes, somos bons, para que mais? E aí vem a nossa preocupação. Porque, apesar de vocês terem o maior rebanho do Brasil, o desfrute e a taxa de lotação de vocês é baixa. Tem muita área ainda que precisa ser melhorada. Tem muita fazenda boa? Eu tenho visto, tenho andado e eu ando por aqui há muito tempo. Tem muita fazenda boa, mas tem muita fazenda que pode melhorar mais ainda, que pode deixar a degradação de lado. E aí o Acrimate em ação foi me buscar justamente para isso. Será uma palestra dolorosa, vou puxar a orelha de vocês em muitas coisas, tá bom? Eu fico contente quando eu vejo a esposa junto com o marido, que aí ela ajuda também a puxar a orelha dele, porque vocês precisam mudar a história. A forma como vocês tocaram a pecuária lá atrás, quando chegaram aqui, não será a forma que seus filhos vão tocar, e nem você daqui para frente. Então a gente precisa entender os conceitos aí. E aí está a Acrimate para apresentar para vocês as oportunidades, os caminhos a seguir. Esse é o objetivo da Acrimate. Só que a Acrimate não é só a Acrimate, é a Acrimate em ação.
Então não adianta vocês virem aqui na noite de hoje, participar, ter um jantar gostoso que está sendo preparado para vocês e sair e continuar errando do jeito que às vezes vocês estão errando. Tem que mudar, tem que implementar e tem que fazer. Senão, deixa de ser ação. Então a ação está por conta de vocês a partir de agora. Bora lá! Gente, dá uma olhada nesse gráfico aqui, essa linha escura que você está vendo. Sabe o que significa? As áreas de pastagem do Brasil estão diminuindo, estão caindo. Por quê, professor? Porque nós estamos entregando para a agricultura e já entregamos muito, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, para que seja plantado a agricultura. Vocês abriram o estado do Mato Grosso, vocês trouxeram a pecuária e agora a agricultura está tomando parte dessa área e vem vindo de forma galopante. Então, senhores, a gente tem que ficar atento. E olha que interessante, essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui significa a produtividade nossa no Brasil. Ela vem aumentando, tá? A quantidade de arrobas por hectare ano está crescendo cada dia que passa. Como que nós conseguimos aumentar a produtividade em menor área? E isso se resume em uma palavrinha: tecnologia. Quando você implementa tecnologia na sua fazenda, quando você faz herbicida na sua fazenda, quando você faz divisão de pastagem na sua fazenda, quando você aduba, quando você capacita a sua equipe, você começa a produzir mais. E o resultado vem. E eu vou mais além. Se vocês quiserem ter uma propriedade lucrativa, um negócio lucrativo, vocês têm que produzir mais. Aquele número que eu mostrei lá atrás não dá resultado financeiro para vocês. Então a gente tem que ter mais na nossa propriedade, tem que produzir mais. E a conta não é com cabeça, a conta é com arrobas por hectare ano. Então a gente tem que mudar o nível tecnológico nosso. Por quê, professor? Porque os custos de produção estão aumentando dia após dia, cada vez mais. A margem de lucro, encolheu. Agora o preço está bom, está, mas os custos estão altos. Então não sobra para vocês o que sobrava há 10 anos atrás. E aí a conta começa a não fechar. Sabe por quê? Porque o estilo de vida de vocês de hoje é um. O estilo de vida de vocês, quando vocês chegaram aqui, era outro. Cada vez que eu venho a Aripuanã, eu vejo o progresso se instalando aqui na cidade. E isso tem um custo. Tem um custo. A moradia tem um custo, a caminhonete, o carro de vocês tem um custo, o celular de vocês, da família toda, tem outro custo. Os funcionários que trabalham com vocês, o óleo diesel, tudo isso tem custo. E aí a conta não fecha. Nós precisamos aumentar a nossa produtividade. E aí a gente tem o que? A gente tem lavoura de pasto, a gente tem integração lavoura-pecuária que vem nos ajudando tremendamente para a gente melhorar a qualidade das pastagens. A gente tem o sistema silvopastoril, tá? O sistema silvopastoril aqui em Sinop, a Embrapa tem uma unidade disso aqui, de pesquisa em cima de silvopastoril. E isso ajuda tremendamente o gado, além de ajudar você, porque essas árvores que a gente vê aí, isso é receita. Uma hora você vai cortar e vai transformar isso em dinheiro, mas principalmente ela gera conforto para o seu gado. Então é muito importante que a gente comece a trabalhar. No final da minha palestra eu vou voltar a falar de árvore. Muito bem, o mercado pede boi precoce e de qualidade. E vocês têm que atender o mercado, porque é o mercado que compra de vocês. Não é o seu prazer, não é
o jeito que você quer produzir, a raça que você quer produzir, a qualidade do animal que você quer produzir. Não, a gente tem que atender a demanda do mercado nacional e mercado internacional. Meus amigos, é urgente que a gente produza com mais sustentabilidade. E o que é produzir com sustentabilidade? Ora, a população mundial está aumentando. Até 2 anos atrás, a gente falava que no ano 2050, a população do mundo estaria por volta de 9 bilhões e tarará. Só que chegou agora, em final de 2023, o mundo atingiu a casa dos 8 bilhões de habitantes. E não se esperava. A ONU foi lá, passou uma borracha e falou: teremos mais de 10 bilhões em 2050. Então preparem-se, porque cada vez mais a moeda com que vocês trabalham será a moeda mais importante do mundo, que é comida, é alimento. Não tem jeito de dar errado. Não importa o governo que esteja aí e o que esteja acontecendo, todo mundo tem que comer. E não adianta falar para mudar de comida, não. Então, gente, e aí, quando você produz mais, sabe o que começa a acontecer e a gente começa a ver? Degradação, mais degradação. Por quê? Porque a gente não está balanceando o solo, a gente não está balanceando a pastagem com o excesso de gado que a gente está colocando. Então isso é sustentabilidade, é você produzir mais sem degradar, sem estragar. E vocês têm que ficar muito atento às invasoras também que estão surgindo, como por exemplo navalhão e o famoso capeta, né? Bora lá! Eu quero que vocês façam uma reflexão na cabeça de vocês. Como é que está o espaço da minha fazenda? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que vocês já viram, outras coisas que vocês nunca viram, e tem coisas que vocês não acreditam, mas eu vou mostrar o resultado para vocês. E eu quero que vocês analisem. Bom, o meu pasto está bom, o meu pasto está igual o pasto do lado esquerdo ou do lado direito? Como é que está meu pasto? Eu quero entender, e você tem que refletir. E se você está do lado esquerdo, você tem que pular para o lado direito, porque o lado direito está mais bonito. Então vamos para frente. Muito bem, nós vamos perguntar aqui: onde eu estou? Onde que está a minha fazenda? Onde que está a minha fazenda hoje? Onde eu quero chegar? O que eu quero produzir? Como que eu chego lá, Wagner? Eu vou te mostrar como é que você vai chegar. E também uma outra perguntinha que vem sempre: o que vem primeiro? O que eu faço primeiro dessas alternativas que você vai me apresentar? Todas essas perguntas eu vou responder para vocês na noite de hoje. E eu não podia começar a minha palestra sem falar de diagnóstico. Por quê? Porque quando a gente está doente, a gente vai ao médico, a primeira coisa que o médico pede para nós é um exame. E aí a gente faz os exames. Bacana, né? Ele faz um monte de exame e vê como é que a gente está. Ele sabe o que eu tenho. Só para eu contar os sintomas que eu tenho, ele já sabe. Mas ele pede os exames. Aí chega o coitadinho do agrônomo. Cadê a turma da agronomia? Chega o coitadinho do agrônomo lá na fazenda. E aí você pergunta para ele: minha terra está ácida? Como é que ela está? Ele acha que você vai pegar um torrão, vai pôr na boca e... está com 4,5. Eu gosto de terra mais alcalina. Não tem isso, gente. Não existe. Nós temos que fazer análise de solo. E aí o pecuarista puxa uma análise de solo de 1900 e bolinha. Não pode. Nós temos que fazer análise. E aí eu criei o quê? Eu criei uma metodologia para vocês diagnosticarem a fazenda de vocês. Eu chamei de Diagnóstico Wagner Pires. Isso aqui já existe desde 2007 e muitos técnicos usam isso no campo. Olha como é simples. Eu trabalho com 4 fatores que levam à degradação. Existem mais,
mas esses 4 são os principais. Primeiro, plantas daninhas de folha larga, tá? Por que a planta daninha de folha larga ela é um motivo de uma degradação? Porque ela já existia aqui quando era mato aqui, e aí vocês derrubaram um mato, plantaram o capim, e depois, de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra, quando vocês manejaram mal o pasto, a planta daninha começou a sair, começou a produzir semente e empraguejar a sua fazenda. Então ela é um indicador de queda de fertilidade, tá? Outra planta aqui que eu chamo de outras plantas, ela é muito conhecida como navalhão, ela é conhecida como capeta e é conhecida também como PT. Deixa para lá. Aí, gente, o que acontece? Essas invasoras são piores do que as lá de cima. Sabe por quê? Porque os herbicidas são poucos para controlar. A gente estava controlando antes com glifosato, mas matava o capim também. Tá ruim. Aí apareceu a atrazina. Nem sempre a atrazina funcionava. Aí descobriram a mesotriona. E estão brigando aí, estão pelejando para descobrir coisas boas aí, produtos que matem somente essa porcaria. E esse capeta vem tomando conta das fazendas de vocês. Eu vou falar sobre eles. O que é isso aqui, professor? 0, 10? O que é isso aqui? 0, não tem plantas daninhas. 0, não tem outras plantas. Nota 5, tem 50% de infestação. E nota 10, 100% de infestação. Você tem condição de andar na sua pastagem, andar na sua fazenda, passo por passo, olhar e identificar quantos por cento tem. Você consegue fazer isso, tá? Mas se você tiver dificuldade, chama um técnico que trabalha com isso e ele vai lá, vai andar com você, o olho dele é que nem olho de águia e ele vai te ajudar nesse diagnóstico. Tem também aqui do lado a população de capim. Tem capim, eu dou nota 10, agora muda. Ó, aqui 10 é muito ruim e aqui 10 também é muito ruim. Aqui 10 é ótimo, maravilhoso, tá? Nota 10 está 100% de capim. Nota 5 está 50%. E nota 0 acabou o capim, morreu. Você também consegue fazer esse levantamento. Então esses 3 itens que eu acabei de falar, você faz eles sozinho. O seu capataz, o seu vaqueiro faz também, tá? E consegue dar essa nota. E aí eu tenho aqui o conceito de fertilidade. E em fertilidade eu vou me atentar principalmente para fósforo. Nós temos outros nutrientes, mas o fósforo é o mais importante para a pastagem. E aí, o que é o 0, professor? Seria 1 miligrama por decímetro cúbico, um ppm, no máximo 2. Nota 5, 10 ppm de fósforo. Por que 10, professor? Porque é o mínimo que uma braquiária brisanta marandu necessita para viver. As braquiárias precisam de pelo menos 10 ppm de fósforo. E sabe qual que é a média do Brasil? 1, 2. E olha lá. Então, você já viu como é que a situação nossa está ruim aqui, está feio, né? E nota 10, professor, 20 ppm de fósforo. Ou 20 miligramas por decímetro cúbico. Quem que precisa de tudo isso? Os pânicos. Pânico precisa de 20. Professor, mas eu tenho pânico na minha fazenda e não tenho os 20 ppm. Mas você não viu o seu pânico produzir ainda com 20. A hora que você duvidar de mim e fizer adubação para chegar em 20, naquele pasto de Mombaça, ou de Zuri, ou de Paredão, ou de Miyagi, teu pasto vai explodir e você vai babar e vai chorar também de não ter adubado antes. Então, senhores, o que eu quero que vocês façam
a partir de amanhã. Desenha isso aqui, ou copia isso aqui da palestra, e você sai andando com o teu funcionário. E aí o que eu fiz? Eu dividi aqui em 4 partes, 4 quadrantes, e dei as cores de um semáforo, de um sinaleiro. O que é o pasto verde, professor? Pasto verde é um pasto bom. Por quê? Porque tem poucas plantas daninhas, tem alta fertilidade, tem poucas outras plantas e tem muito capim. Então é tudo de bom esse pasto, tudo de bom. E eu chamo ele de pasto verde. Então pasto verde eu não preciso fazer nada? Errou. Você tem que fazer manutenção para que ele não se estrague, ele não se acabe, tá? E aí nós temos o amarelo. O que é amarelo? Amarelo significa está estragando, está degradando, está amarelando, tá? E eu tenho 2 tipos de amarelo. Eu tenho amarelo 2 e amarelo 3. O amarelo 2, eu tenho muitas plantas daninhas, mas em contrapartida eu tenho uma alta população de capim por baixo. Você faz uma aplicação de herbicida, mata as plantas daninhas e o pasto explode rapidamente. Você consegue recuperar rapidamente um amarelo 2. Já um amarelo 3 não, porque o amarelo 3 tem baixa fertilidade, o amarelo 3 não tem mais capim, e o amarelo 3 tem alguma coisa de planta daninha, e tem o solo compactado. Então você vai ter que fazer um trabalho, vai ter que fazer calagem, vai ter que fazer fosfatagem, vai ter que mexer no solo e vai deixar esse pasto descansando para ele ir recuperando gradativamente, tá? E finalmente eu tenho o pasto vermelho. E o pasto vermelho não é muito bom não, não é nada bom, tá? Por quê? Porque é um pasto que está se acabando, ou já se acabou. O capim está nas últimas, planta daninha está topado, outras plantas, o PT também está topado e a fertilidade está indecente. Não tem saída, você tem que refazer esse pasto. Aí sabe o que acontece? Você vira para mim e fala assim: então vou começar pelo vermelho, professor, porque eu também não gosto de vermelho. Negativo. Você vai começar pelo verde ou no máximo pelos amarelos. Sabe por quê? Porque o verde é 25% do custo da reforma. O amarelo é 50%, metade do custo da reforma. Então, a minha obrigação é falar para você, comece a arrumar aonde você vai gastar menos e você consegue fazer mais área. Mas eu não posso? Pode fazer um pasto ou outro, mas você vai focar o seu investimento nos pastos verde e amarelo. Sabe o que você começa a fazer? Você começa a planejar o seu dinheiro. Do jeito que você faz um planejamento, quando você procura a turma da Sicredi, você vai fazer um planejamento de onde vai investir o dinheiro que a Sicredi vai arrumar para você. Então você começa a planejar e vai otimizar o recurso que eles vão disponibilizar. Então, gente, isso aqui é uma ferramenta muito boa, fácil para vocês trabalharem e ter resultado. Aproveitem, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um pasto verde, bonito, bom, tá? Aqui eu tenho tudo o que você precisa fazer para continuar a manutenção. Eu não vou nem detalhar porque esse material vai ficar na sua mão no final da palestra, tá? E você vai poder baixar. É o pasto verde. Vamos para frente. Olha o pasto amarelo 2, tá? Aquele pasto que eu falei para você. Tem muito capim, mas tem muita planta daninha. Você entra com herbicida, mata as plantas daninhas e o pasto, a gramínea, explode. Mas herbicida é caro, professor? Não é. Herbicida, você investe e você resolve o teu problema. Roçadeira não resolve, tá? Então aqui é um trabalho rápido que você vai fazer e aí você tem que vir associado a isso aqui, sabe o que? Divisão de pastagem. Tá aí, ó, tá? Todo o trabalho, divisão tá ali no meio, adubação e aí vai. É metade do custo da reforma. Então vai ficar todo esse conteúdo aí para vocês, certo?
Muito bem, aí vem o pasto amarelo 3. Olha como é que ele está. Já está cheio de grãmão no meio, cheio de PT no meio esparramado. O capim já se acabou, não tem vigor de rebrota. Não começa a chover, ele não sai daquele tamanhozinho. Está compactado o solo. O que você tem que fazer? Você tem que matar o PT que está no meio, as reboleiras de grãmão, e você começar a sementear tudo outra vez. Aumentar a quantidade de indivíduos, descompactar, adubar, calcarear, fosfatar. A conta é alta, meu amigo, é alta, e demora muito esse trabalho. Muitas vezes a gente desiste e já parte para a reforma, já joga ele no vermelho. Está aqui a listinha, que já é maior, e ela é o mais demorado dos 3 que eu acabei de falar. E finalmente eu tenho o pasto vermelho, que o pasto que já não é mais pasto. E o duro, o triste é que tem muito pecuarista que acha que isso é pasto. Então a gente não pode se iludir, achar que está ganhando dinheiro. A gente tem que parar de achar as coisas nesse país, tá? E ter números realmente. Qual o GMD? Não tem. É negativo. Então você tem que mudar a história. Tá aí, é a lista maior de coisas para ser feita. E você tem que fazer certo na hora certa. Tá bom? Então, olha que bacana que é esse trabalho. Isso aqui é uma fazenda lá em Correntina, na Bahia. Essa semana, antes de eu vir para cá, eu fiz uma reunião com a fazenda pelo computador, pela uma live. E o que a gente fez? A gente fez todo o planejamento da fazenda de janeiro até agosto. Muito bem, eu já toquei em alguns pontos importantes, como controle de planta daninha, divisão de pasto, manejo, fertilidade e estratégia. E no final eu vou falar de atitude, que é aí que eu vou bater. Tá bom? Então bora lá. Planta daninha, para que... Opa, deixa eu voltar, desculpa. Por que eu estou me batendo tanto em plantas daninhas, senhores? Porque eu tenho certeza que até outro dia seu pasto estava desse jeito. O pasto seco e as plantas daninhas verdes. E você para e começa a se perguntar, nunca se pergunta por que a planta daninha está verde e o pasto está seco. Porque a planta daninha é uma sugadora da fertilidade, do espaço. Ela toma espaço e não deixa espaço para o capim. Ela compete com o capim em termos de luz. Ela pega a água para ela e pega os nutrientes para ela. Por isso que ela fica verde e o pasto seca, tá? E além do mais, se você tiver planta daninha que tem espinho, isso é ruim, é péssimo, é horrível para o gado. E isso causa desconforto, o gado deixa de comer no entorno dessas plantas. Então, planta daninha tem que ser eliminada. Dá uma olhada aqui nessa raiz. Olha que bitela, gente. Isso aqui acaba com o pasto. Não adianta você querer adubar um pasto com um negócio desse, que ela vai pegar o adubo para ela. E você vai perder, mané. Tá? Então você tem que, primeiro, antes de tudo, eliminar a planta daninha, para depois pensar em adubação. Olha esse trabuco, gente, olha só. Isso aqui pode vir 10 anos de seca. 10 anos, vai estar verde. E o seu pasto já era, tá? Então a gente tem que eliminar essas coisas aí. E aí, se não bastasse esse monte de porcariada que a gente tem no Brasil, a gente tem também o capeta e o PT. Aí, gente, ele se chama esporobolos índicos. Sabe o que significa a palavra esporobolos? Semente ao vento. Uma planta, senhor, produz 200.000 sementes por ano. 200.000 sementes. Então, nós temos que tomar atitude. É aquela historinha que eu falei. Contei que a gente começou com glifosato, passou para atrazina, e agora a gente tem a atrazina com mesotriona. E logo, logo nós vamos ter outros herbicidas aí para controlar. Qual que é o problema dessa porcaria? Você tem que achar o momento exato para fazer a aplicação. Porque é um filete verdinho. E tem hora, ela dá 6 sementeiras no ano.
Durante 6 meses ela vai sementear. O seu pasto sementeia uma vez e ela sementeia 6. Então é muito complicado a gente pegar ela na hora certa, no momento certo para fazer a aplicação. Mas esses 2 ingredientes aí, o atrazina e a mesotriona, dão conta, tá bom? Muito bem, herbicida não é uma coisa muito simples e fácil de se trabalhar. Por quê? Porque você precisa conhecer o herbicida, conhecer a molécula que tem nele, o ingrediente ativo que tem nele, a concentração que tem, a dosagem. Você tem que conhecer a vazão do seu equipamento para ter sucesso na aplicação, a qualidade da água. Puxa, até isso é a qualidade da água. Por quê? Porque se a sua água for alcalina, que muitas fazendas têm água alcalina, você vai ter que comprar um negócio que chama redutor de pH para acidificar a água dentro do tanque. Por quê? Porque água alcalina, o herbicida não funciona. E é baratinho esse negócio. Então você faz com um negócio de preço de merreca, você resolve. Mas tem que ter a curiosidade de olhar o pH da água. O estágio da invasão, da invasora. Às vezes, sabe o que acontece? O pecuarista chama o técnico lá, ele vai lá, ele olha e fala, olha, 1,5 litro aqui resolve. De tal produto, do meu produto aqui. Passa a receita, passa tudo direitinho, os preços. Aí, de vez o pecuarista ir lá e comprar, não, ele vai conversar com o compadre dele e perguntar o que ele usou. E olha lá se não chamar a benzedeira. E aí, gente, ele vai passando os dias, aí chega uma hora que bate o desespero, ele corre lá na loja, aí acabou o produto, aí tem que mandar pedir. Quando o produto chega, a planta não está mais assim, e 1,5 litro não faz mais o efeito. A planta está desse tamanho, está sementeando. Lasco, perdeu o mané outra vez. Então a gente tem que fazer a coisa na hora certa, tá? E temos que capacitar o profissional. O menino do Senar aí falou de capacitação. Então tem que fazer, dar treinamento para a sua equipe, ensinar a sua equipe a trabalhar e não errar, tá bom? Então é muito importante. Hoje em dia, gente, a gente está tendo aí o tal do drone. Tem certeza que pouca gente testou. Ele dá um excelente resultado, o custo fica baixo e libera seu trator para fazer outras coisas na fazenda. O drone veio para ficar, não vai embora e vai te entregar um excelente resultado, tá? E aqui eu pus só por curiosidade uma área antes e depois. Funciona? Funciona. Dá certo? Dá certo. Basta você fazer outra coisa. Vá fazendo isso aos poucos, gradativamente na sua fazenda. Não precisa fazer tudo de uma vez. O vendedor quer vender herbicida para você, para a fazenda inteira. Deixa ele falar e faz uma parte da fazenda e vai arrumando, vai ajeitando, vai pegando as áreas menos infestadas para mais infestadas. Bora lá. Feito isso, vem o quê? Vem a divisão de pastagem. Dá uma olhada nessa área aqui, ó. Olha só, essa fazenda, isso aqui é lá em Terenos, Mato Grosso do Sul. Aqui nós paramos o carro perto do bebedouro e aí, lá no bebedouro, eu tirei essa foto que não cobria nem o pneu. E ali, outra foto que estava cobrindo o automóvel. Sabe o que é isso? Pasto grande. Aí o dono não queria dividir, eu convenci ele, nós fizemos um alternado. 3 meses depois, olha a diferença que estava no pasto da fazenda. Então, gente, divisão dá resultado sim e dá certo. Ah, mas é caro. Caro é você ter um GMD baixo. Caro é você perder capim, sobrando capim. Esse aqui é uma outra fazenda lá no Maranhão, que eu presto consultoria há mais de 20 anos. 2003 eu tinha 2.290 hectares de pastagem, tinha 112 divisões na fazenda, tinha 2.000 cabeças. Tinha 0,87 cabeças por hectare. Em 2016 a gente estava com 2.580, 270 divisões e passamos para 6.000 cabeças. 6.000 cabeças, tá? Passamos para 2,32 cabeças por hectare. Gente, sabe o que significa isso? 166% a mais. É 2 fazendas em cima de uma.
aí você ganha dinheiro. Então, divisão dá certo. A distância da água até no fundo do pasto não pode passar de 600 metros. Sabe por quê? Porque se passar mais de 600 metros, o gado não vai lá comer. E você perde, cobre o teu carro. E você vai perder dinheiro, tá? Então, a água tem que ser bem localizada. O boi vai beber água pelo menos 5 vezes por dia. Você imagina o gado andar 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar. Aí o dia que você entra lá para ver o gado, ele te dá uma chifrada, você não sabe por quê, né? Porque tá cansado, tá cheio. Vaca, imagina uma vaca andando para ir beber água, com um bezerrinho junto querendo mamar e outro dentro dela. O desgaste, o estresse desse animal. Então a gente tem que mudar. Aqui tem os cuidados que você deve tomar com a divisão, tá certinho para você. E aí vamos falar alguma coisa com vocês a respeito de manejo. Muito bem, o que é manejo? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês antes de falar de manejo. Nós temos 2 épocas do ano, época da chuva e época da seca. E eu tenho uma novidade para vocês, hein? Esse ano teremos seca. Ah, vocês estavam esquecendo, né? Pois pode lembrar e pode escrever, a seca virá. E o que eu detesto é ver você perder o gado, emagrecer na época da seca. E eu vou te falar o que você tem que fazer. Bora lá. Nas águas, no período de chuva que nós estamos aqui agora, o seu pasto produz 70% do volume do ano. E na seca, ele produz 30%. Professor, só se for aí no seu slide, porque na minha fazenda não faz nada, não produz nada. Sabe por quê? Porque você está manejando errado. Mas é para te entregar 30%. Só que você tem que entender que você tinha 70% na época das águas e tem 30% agora. Então você tem que ter ou um plano B para te suplementar, para te ajudar, uma silagem, um capim, uma capineira, um feno, ou você tem que desfazer de gado. Você tem que desovar o gado pesado antes de chegar o período de seca, porque não vai aguentar. Então você tem que fazer a adequação de carga dos animais. Observe esse desenho aqui e veja aqui, ó, nas águas eu tenho pouca raiz e eu deveria ter no período de seca muita raiz. Por quê? Porque o lençol freático ele seca e a água vai lá para baixo. Então precisa ter mais raiz. Como é que eu faço essa raiz, professor? Com fertilidade, já veremos já, tá? Muito bem. O que é manejo? Manejo você tem que entender que uma planta, o manejo está ligado ao sol e à chuva. E a planta faz o quê? A planta pega a luz do sol, que é uma energia luminosa, e transforma em energia química, açúcar. Isso chama-se fotossíntese. A planta tem 3 partes importantes: folha, talo e raiz. Todas elas são importantes, mas a mais importante para a planta é folha. Tem que ter folha para ela fazer fotossíntese e produzir energia. Só que sabe o que vocês fazem? Vocês têm a capacidade de deixar o gado rapar o pasto. E aí não sobra para ele fazer fotossíntese. E ele não produz. E aí o pasto não sai do lugar e você fica bravo ainda. Perdeu, mané. E aí, vamos embora. Tem outras partes aqui que eu quero chamar a sua atenção. Uma delas é isso aqui, gema apical. O que é a gema apical? É um tecido que está a 20 centímetros nas braquiárias, 30 centímetros nos pânicos, 5 centímetros no umidículo. Tem várias alturas de entrada e de saída. E esse tecido é que faz a produção de folha. E o gado não pode comer aquilo ali. Se comer, não brota. Aí a planta precisa estimular o quê? A gema basal, e vai ter que soltar perfilho. E aqui embaixo, na raiz e no talo, eu tenho reserva de nutrientes, que são carboidratos e lipídios.
Ah, professor, então volta. Sabe aqui, normalmente, a planta voltaria com 30 dias, tá? Quando o gado corta na altura certa. Mas se você rapar o pasto e o gado comer a gema apical, vai voltar com 90 dias. E aí, ó, já foi embora o período de chuva e você se lascou, tá? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender da altura de corte e outra coisa, tem que sobrar folha quando você tira um gado de um pasto. Por quê? Porque essa folha, ela tem que pegar a luz do sol, fazer fotossíntese e gerar energia para a planta crescer. Isso é manejo. Tá? E a planta precisa descansar para rebrotar, e para descansar você tem que tirar o gado desse pasto para ele voltar. Então, é essa historinha que eu quero que você conte para o seu vaqueiro. Tá bom? Muito bem. O que acontece? Quando o pasto seu vai chegando lá para abril, que está terminando o período de chuva, o seu pasto percebe isso antes de você. E aí o pasto fala assim: eita, preciso fazer raiz, porque eu já não estou conseguindo pegar mais a umidade, tá? Mas o pasto, para ele fazer raiz, ele precisa de boia, precisa de comida, precisa de nutrientes, e nem sempre tem. Então, você sabendo que em abril começa a minguar a chuva, se você fizer uma adubação à base de nitrogênio, de fósforo e de cálcio, você consegue estimular a planta a fazer raiz. E aí você consegue ter uma qualidade melhor no período da seca. Por quê? Porque a sua pastagem vai entrar com tecido e reserva e raiz. Quando chegar aqui, na entrada das águas, o seu pasto vai rebrotar rapidamente, ok? Então você tem que ter um plano B, uma silagem, você tem que ter uma suplementação, uma TIP, você tem que fazer na sua fazenda, você tem que pensar uma estratégia, tá? Muito bem, divisão mais manejo é lucro na certa, senhores. E aí vamos falar do quase o penúltimo ponto, que é a parte de fertilidade. E aí, quando eu falo de fertilidade, tem muito pecuarista que chega para mim e fala assim: ó, boi não, pasto não aceita desaforo, e a bosta do boi resolve tudo. Não resolve, sabe por quê? Porque o gado ele não estruma cada dia num lugar, ele vai estrumar concentrado e não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o gado vai estrumar aqui, aquele estrume dele vai pegar sol, vai pegar chuva, vai lixiviar, vai secar. Daqui uns dias você pega aquele monte de estrume dele, quebra no meio, está seco, o nitrogênio dali foi todo embora. Então você perde também, tá? E dá uma olhada nessa tabelinha. Um boi de 450 quilos, de mamanda caducando, ele extrai do solo da sua fazenda, líquido tirando mineralização, 4,5 kg. Um boi de 800 quilos, 8 quilos de fósforo. Quanto você já deu para o seu pasto de fósforo? Nada. Ou se deu muito pouco. Então, senhores, você tem que perder o sono hoje e tem que fazer conta que você está acabando com a fertilidade do solo da sua fazenda, tá? Só que para você mexer com fertilidade, com pastagem, você tem que ter controles, e o controle principal, senhores agrônomos, é o que? Análise de solo. Então vocês têm que brigar e parar de fazer recomendação de ureia sem análise. Tem que exigir a análise do produtor, tá? Pelo menos a cada 2 anos, para ter uma noção de como que está indo o negócio. A primeira coisa que nós vamos fazer, o que é? O calcário, o cálcio e o magnésio. O calcário é extremamente importante. Por quê? Porque o cálcio, ele corrige o pH, ele aumenta a saturação de base, ele aumenta a CTC. O que é CTC? Capacidade de troca de caminhonete. Não, brincadeira. CTC é a capacidade de troca catiônica da planta. A planta pega os nutrientes e ela dá para a planta.
a terra pega e dá para a planta. Ela vai disponibilizando isso aí. Então, se tem uma CTC maior, o solo segura mais, retém mais os nutrientes e vai entregando, e entrega eles, e dá para a planta. Isso é CTC. Saturação de base é a mesma coisa. Então nós precisamos fazer calagem. Cálcio e magnésio é o primeiro ponto. Não precisa você querer colocar o pH em 7, com 6, resolve o problema das gramíneas. Tá? Nós temos 3 tipos de calcário: calcítico, magnesiano e dolomítico. O que é isso? É a variação entre cálcio e magnésio. Ah, mas aqui em Nobres tem calcário que eu posso comprar. Não sei se é o calcário que você precisa. Como que eu vou saber, professor? Na análise de solo tem uma parte que chama-se relação cálcio-magnésio. É 3 partes de cálcio para 1 parte de magnésio, 3 para 1. Tem que ter, se uma análise der 2 para 1, você sabe que você tem que colocar um pouco mais de cálcio. Se tá empatado cálcio e magnésio, você ou aumenta o magnésio ou você aumenta o cálcio. Se tem muito cálcio, você tem que aumentar o magnésio e assim por diante. Então você vai escolher o tipo de calcário que você vai trabalhar em função do resultado do análise de solo. E gesso, professor? Gesso é bom demais. É bom demais. Tá? Infelizmente o frete é alto, mas o gesso é cálcio e enxofre. E se você aplicar gesso, ele carrega o alumínio tóxico lá para baixo e o cálcio desce e a raiz vai atrás. Ele é um fabricante de raízes. Tá? Aqui tem para a gente fazer o cálculo do gesso em função do teor de argila. Como é que eu acho isso? Através de uma análise física do teu solo. Tá? E olha o resultado do gesso. Gesso faz raiz. Raiz é a boca da planta. Então você vai ter mais pastagem no período de seca. Garanto para você. Tá? E aí sim vem o fósforo. Tá? E aí dói no bolso. Tá? Por quê? Porque o Brasil é pobre, paupérrimo de fósforo. Nós temos o MAP. O MAP é talvez o ponto de fósforo mais barato que existe. Só que não é o recomendado para vocês. Sabe por quê? Se você tiver solo arenoso, eu não te recomendo o MAP. Se você tem muita área para adubar na sua fazenda, eu não vou te recomendar o MAP. Por quê? Porque o MAP é alta solubilização. É um ano, você aplica ele esse ano, o ano que vem, no máximo no outro, acabou. E aí toca comprar outra vez. Então você precisa trabalhar com um fósforo que ele vai se disponibilizando ao longo do tempo. Aí você aduba o lado de cá, o ano que vem você aduba o outro, no outro ano o outro, depois você volta aqui outra vez. E aí dá mais um pouquinho de adubo. E gradativamente você vai tirando a sua fazenda do 0 e vai botando ela em 20. A partir daí, você vai trabalhar com MAP ou com super simples. Tá? Então essa é a receita para vocês. Fosfato natural reativo ou uma mescla que tem no mercado, que é de reativo, mais MAP, reativo, mais super simples. Vocês vão encontrar também. Olha só, aqui é um case para vocês, ó. Meu solo está com 1 miligrama, 1 ppm. E o professor falou para botar em 20. O que você vai fazer? Olha, uma adubação, 3 anos. Outra adubação, 3 anos. Outra adubação, 3 anos. Até você chegar no ponto ideal. Isso é caro e é demorado. Só que eu garanto para você que quando você fizer a primeira, você vai aumentar significativamente a quantidade de gado e o GMD do seu gado. Tá? Aí depois parte para manutenção. Cloreto de potássio, você faz a cada 2 anos, faça análise, porque tem muito solo aqui do Mato Grosso que é rico em cloreto em potássio, então não precisa, tá? E aí vem o que? Vem o nitrogênio. Mas professor, eu não posso começar com nitrogênio? Não! Por quê? Porque nitrogênio é combustível. Imagina você que está com o motor tudo desregulado, teu carro está falhando, você vai encher o tanque para quê? Não funciona. Então, o que eu vou dizer para vocês? O nitrogênio é bom demais quando a gente está com a lição de casa feita de cálcio, de magnésio, de fósforo e de potássio.
Aí você pode meter nitrogênio, ó, engatar a quarta e sumir, sair produzindo. Nitrogênio é combustível para fazer a pastagem. Outra coisa, como é que você está de gado na fazenda? Está bonito na fita ou está ruim? Não, estou bonito na fita. Você tem dinheiro para comprar mais gado? Não. Então, para que investir em nitrogênio? Não investe. Fica quieto. Vamos fazer eles, vamos melhorar a qualidade da pastagem, vamos melhorar os índices zootécnicos da minha fazenda. Quando a coisa aumentar, eu dobrar, aí eu aumento o trabalho com nitrogênio, tá bom? Então, o nitrogênio, a gente tem a ureia, a gente tem sulfato de amônio e tem nitrato de amônio, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é matéria orgânica. Por que matéria orgânica é fundamental? Porque matéria orgânica, ela é um armazenamento natural de nitrogênio. E sabe o que está acontecendo? Olha o Mato Grosso aqui, olha onde está aqui, onde vocês estão aqui, ó. Já foi melhor isso aqui, hoje está mais fraco. Tem lugares ainda de alta fertilidade. Vocês precisam fazer análise de solo da fazenda para saber como é que está de matéria orgânica. E se tiver ruim, como é que eu faço? Você faz manejo para sobrar para o solo. E sobra palhada. Pasto bom é aquele pasto que você anda nele e você não enxerga a terra. Você enxerga a palhada. A palhada é térmica, ela evita a evaporação da água, a palhada evita a erosão, o impacto da água da chuva sobre o solo, ela protege o solo. Palhada é fundamental e você constrói palhada deixando sobra para o solo, para fazer fotossíntese para o capim e depois fica para o solo, tá? Muito bem, agora para finalizar eu quero falar sobre estratégia nutricional da pastagem. Vamos entender. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma estratégia, tá? Eu tenho aqui uma planta que não recebeu nada de adubo. Aqui tem uma planta que recebeu calcário. Aqui eu tenho uma planta que recebeu calcário e fósforo. Aqui eu tenho uma planta que recebeu calcário, fósforo, nitrogênio, potássio, tudo que ela teria de direito. Olhem o tamanho desta planta e olhem o tamanho desta. Agora olha o que está escrito aqui. Todas elas foram plantadas no mesmo dia. Gente, você vai nas lojas, na revenda, compra uma semente boa, faz um preparo de solo, gradeia, reza para chover, conversa com São Pedro, chove, nasce o capim, e você tem a ousadia de não pôr nada de nutriente naquele pasto. Nada. Aí aquele pasto cresce aos trancos e barrancos, você põe a boiada sai gorda, pesando um monstro, roliça, como eu vi hoje uma, e aí, sabe o que aquela boiada que vai embora para o frigorífico, ela está levando ali? Está levando fósforo embora. Está levando cálcio, está levando magnésio, está levando tudo. E você não põe nada. Então, você tem que começar a entender que o seu pasto pode produzir mais e melhor. Ele pode brotar mais rapidamente. Você vai colocar o gado mais depressa, vai rodar gado mais depressa, vai ganhar mais dinheiro. Vai evitar perder pasto se você plantar meio atrasado. Desde que você adube. Olha aí, olha a diferença. Outra coisa, você tem que aprender a fazer raiz. Porque aqui chove quase que o ano todo, mas vocês ultimamente estão tendo mais período de seca. 3 meses, 4 meses é certeza. Então você tem que fazer mais raízes profundas para poder aguentar esses 3, 4 meses e não ficar na mão, sabe de quem? Do frigorífico. Porque tem muito pecuarista que às vezes vende o gado porque o gado vai morrer de fome na fazenda. O gado não tem o que comer, e aí ele vende, e aí o frigorífico pisa na jugular dele. Tá? Isso aqui é um trabalho que eu fiz numa fazenda, chama-se Risotron. Cada caixote desse aqui, cada
pedaço desse que vocês estão vendo, eu fiz 10 pedaços desse. Ele é dividido em 6 partes, tá? Olha a diferença que eu alcancei em termos de produção. Tem diferença daqui para cá. Vamos entender o que eu fiz. Olha aí, a área mais fraca, eu chamo ela de testemunha, não pus nada. A área, depois eu pus o calcário, depois eu pus o gesso, depois eu pus o gesso mais o fósforo, depois eu pus o potássio, depois eu pus o nitrogênio. Sabe o que aconteceu? Isso aqui tem 1,80 m. Eu respeitei as diferentes camadas, eu fui tirando terra do solo e guardando. Aí eu punha a terra de 1,80 a 1,70 e respeitava a condição química do solo direitinho. Sabe o que aconteceu? Aqui embaixo, 6 meses depois, a raiz estava tudo assim, ó, nesses aqui. Opa, esses aqui do final. A raiz cresceu 1,80 m e estava enovelada, porque ela queria ir mais fundo ainda. Só para vocês terem uma noção, eu consegui produzir 529% a mais de raiz, da área que não de testemunha para a área adubada, tem 100% adubada. Então, senhores, se você quer enfrentar a seca que virá logo, começa a pensar, encarar pasto como uma lavoura de milho, de soja ou de algodão. Bacana? O que é solução nutritiva? Nós demos para a planta todos os nutrientes que a planta precisava, todos, completo, e fizemos uma outra com todos os nutrientes menos cálcio. Olha a pobreza da raiz aonde faltou cálcio. Aqui todos os nutrientes, aqui faltou fósforo. Olha a pobreza. Agora olha aonde não tinha nitrogênio. Olha a diferença. Então esses 3 nutrientes são essenciais: cálcio, fósforo e nitrogênio. Tá? Vamos lá. Aqui tem os cuidados que vocês devem tomar em termos de adubação. E aí, a estratégia nutricional. Eu tenho raiva das empresas, quando as empresas foram lá, adubo foliar. Mentira! Não é adubo. A quantidade de nutrientes que tem naquele balde é infinitamente pequena. Não, mas faz o mesmo efeito. Mentira! Não faz. Então não se chama adubo foliar, chama-se nutrição de planta. Por quê? Ele faz efeito? Faz, só que ele faz efeito por 3 meses, 2 meses. 3 meses é certeza que faz. E aí sabe o que acontece? São 3 meses milagrosos. Se você fizer uma adubação foliar logo na entrada das águas, teu pasto dá uma arrancada violenta. Quando chegar na metade do período das águas, ele broxou. Mas te ajudou. Se você fizer no final das águas, em abril, você vai ter junho, julho e agosto de qualidade melhor. Resolveu o teu problema. A nutrição de planta não dispensa a adubação. Mas pega você num ano que você está meio curto de dinheiro e a arroba não está tão boa, você fala, não, vou tapar buraco com a nutrição de planta. Beleza! Mas depois você volta para o teu trabalho, volta para fazer adubação, joga metade de adubo, metade de... Então você monta uma estratégia, tá? Então isso é interessante. E além de nutrientes, tem aminoácido, tem hormônio, tem uma série de elementos que contribuem para o bom desenvolvimento da planta, tá? Dê uma olhada nesse slide aqui. Isso aqui é uma imagem de satélite de um programa que hoje eu tenho a minha empresa que é associada a essa empresa, Manejo Remoto, chama-se essa empresa lá de Uberaba, e eles fazem a cada 5 dias uma imagem de satélite da fazenda, das fazendas que fazem assinatura com eles, e eles fazem um tratamento e mostram como é que está de capim. Então onde você está vendo verde, tem bastante capim, azul também. Tá? Então olha, fevereiro foi um excelente mês de capim, tá? Março, muito bom também. Abril também. Acabou meu tempo.
lascou. Quando chega em junho, aí começa o sofrimento. Ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Por quê? Porque outubro normalmente você já tem uma chuvinha, tá? Mas ela veio de 4 meses seco, então o reflexo ainda acontece em outubro. Agora novembro, olha só, a realidade da fazenda muda, dezembro e janeiro. Só que infelizmente o pecuarista ganha dinheiro só nesse período aqui. Então o que a gente pode fazer? Montar uma estratégia para fazer uma boa gestão de capim. Olha só aqui a região de Aripuanã. Olha a falta de chuva de vocês aqui, ó. Junho, julho e agosto, tá? Setembro já volta a chover, mas não é muito não. Vamos ver aqui como é que é essa chuva de setembro. Olha aqui, setembro, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, maio você ainda tem pasto verde. Junho já lascou. Julho, agosto, setembro, por quê? Setembro começa a chover, mas você vem de uma miséria aqui, tá? Aí outubro a coisa já fica bonita na fita. Vocês têm que melhorar. Tô terminando, filho. Tá? Ó, o que normalmente vocês têm, o que é? É essa linha amarela aqui. A hora que para de chover, o teu pasto, ó, lá para baixo. O que eu desejo para vocês é essa linha verde. Vai ter um período crítico? Vai, mas menos. E aí você não vai perder tanto, tá? Olha só, 2051 milímetros, tá? A gente vem, todas as cidades que está passando o Acrimate em ação, eu estou apresentando, isso é média de 30 anos, tá? E quanto mais, nós começamos em Brasnorte agora, deu um número bom, aí viemos subindo aqui, foi melhorando, aqui melhorou, agora a partir de agora já começa a descer, já começa a piorar outra vez, tá? Então vocês têm que fazer jus aqui. Outro problema que vocês têm, hoje de manhã eu vi, tem sol? Tem, mas cadê o sol? Estava escondido atrás das nuvens. Vocês têm uma alta intensidade de período do ano com o sol escondido, encoberto, e aí a planta não consegue fazer fotossíntese. Nós temos aminoácidos que se vende no mercado que aumenta a taxa de fotossíntese da sua pastagem, tá bom? E para finalizar, o que mais arranca e acaba com esses 2.000 milímetros que vocês ganham, sabe o que é? O vento. O vento tira 750 milímetros por ano. 750 milímetros por ano. Gente, é quase que metade do que choveu ali. Então, como é que eu evito? Se você evita, plantando árvores na sua fazenda, viu? Volta a plantar árvore. E aí, por quê? Porque a árvore, o vento vai passar por cima da árvore. E quando eu falar plantar árvore, não é castanheira, porque a castanheira não faz nada lá. É bonita, mas não resolve. Vamos plantar eucalipto, vamos plantar. Tem várias, teca, tem vários. Vai em Sinop aqui que vocês vão ver os trabalhos deles. Então vamos plantar árvore. A Embrapa recomenda 18 árvores por hectare. Você pode fazer ilhas você pode ver o sentido do vento e fazer o plantio de árvores cortando o vento e jogando para cima. Ah, aqui está a relação dos cuidados que a gente tem que fazer. E eu vou dizer a vocês, só o pasto não basta. Eu falei de pasto, mas não vai resolver. Por que não basta? Porque se você não mudar a sua cabeça, a sua forma de encarar a pastagem, parar de ser extrator da terra, tirar da terra, não vai mudar nada. Nenhum agricultor de soja, de milho, de algodão, do que for, tem a ousadia de plantar uma soja e não adubar. Tem? Não. Mas o produtor rural, o pecuarista, tem coragem de formar um pasto e não botar nada. Então, senhores,
O desafio está na mão de vocês. Está na mão de vocês. Vocês precisam mudar. Vocês precisam duvidar das coisas que eu falei a vocês aqui agora. E fazer, sabe o quê? Faça um pedacinho da sua fazenda. Seleciona 3, 4 passos e fala: aqui eu vou fazer. E a senhora acompanha. Acompanha. Eu falei: eu quero ver, eu quero tirar foto. Vamos fazer conta. A senhora também. Acompanhe. E depois vai aumentando. Sabe por quê? Porque se não for assim, não vai sobrar nada para os filhos. E olha, o amor que vocês têm, o pedaço de chão de vocês, que fez você estar mexendo com pecuária aqui, não é o amor dos seus filhos, não. Então, um dia eles vendem. Ainda mais se tiver genro no meio. Aí lascou. Então, gente, vamos embora. O que eu quero de vocês? Eu quero a atitude de vocês daqui para frente. E só para finalizar, eu gostaria de dar uma receita para vocês. Prestem atenção. Presta atenção. Tem 3 tipos de pessoas. Em tudo que é segmento desse país, tem 3 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que trabalha com as mãos. A pessoa que trabalha com as mãos, a gente chama ele de trabalhador. E infelizmente hoje existe o sindicato do trabalhador, que aí não deixa o cara trabalhar. Isso é outra conversa. O que acontece? Você vai contratar um sujeito hoje, ele pergunta na tua cara: quanto que eu vou ganhar? O que eu vou ter que fazer? Tem o Wi-Fi na fazenda? Ele pergunta na cara dura. Se você falar que não tem, que vai pôr, ele vai embora. Ele vai embora. Aí ele pergunta: eu tenho que trabalhar de fim de semana? É as perguntas que ele faz. E se você contratar ele para ser vaqueiro, e um dia você precisar que ele faça uma cerca na fazenda para você, arrume uma cerca. Não, companheiro, não sou cerqueiro, não, eu sou vaqueiro. Imagina, vou furar minha mão aqui, não pode. É desse jeito. Mas tem também o pecuarista trabalhador, que é aquele sujeito que chega no pleno domingo, senta na sala, liga a televisão no Globo Rural, e aí lá no Globo Rural fala que criar pato é bom, porque o presidente falou que tem que comer ovo de pato, e pato agora vai ser a moda. Aí ele fala assim: vou vender tudo meus gados e vou comprar pato. Né? E se falar que galinha também dá, ovo também está caro, ele vai mudar facinho também para galinha. Ele muda com o vento. Então não sejam trabalhadores. Se você pensa trabalhar com as suas mãos e com a sua cabeça, você será o que a gente chama de artesão. A senhora já foi numa feira de artesanato? Os caras enrolam a gente facinho. Olha que beleza, isso aqui combina com o vestido da senhora. Compra. Baratinho. E ele é animado, é empolgado. O artesão é aquele sujeito que ele não faz conta de nada. Ele ganha um trocado, ele quer trabalhar sem registro, por causa da tal do Bolsa Família, e ele queima o dinheiro dele. Enquanto ele não torra o dinheiro, ele não vai trabalhar outra vez. Tem pecuarista que vende gado, vai para a rua e faz doideira. É artesão. Então não sejam artesão. Mas se você trabalhar com as mãos, com a cabeça e colocar o coração, você vai se tornar um artista. E sabe o que é o artista? O artista é aquela pessoa que saiu lá do Paraná, lá de Santa Catarina, lá de longe, bem longe, e veio com um caminhãozinho, veio com uma Brasília, veio com um Fusca, veio de ônibus, mas veio e fez a história aqui. O artista é aquela pessoa que tá ruim o preço, mas ele vai e forma o pasto. Ele não sabe se vai chover, mas ele planta. Ele tem amor à terra. Ele gosta, ele vai de manhã para ver o sol.
sol raiar, o gado chegar perto dele para ele coçar a cabeça. Ele empolgado. Por onde ele passa, os amigos gostam dele. Todo mundo dá bom dia. Todo mundo gosta dele, todo mundo ajuda, todo mundo colabora com ele. Os filhos têm o maior orgulho dele. E pode ter certeza que um artista, um dia, ele não mais estará aqui, como todos nós não estaremos. Mas vocês tenham certeza que os filhos vão seguir os ensinamentos e o pedaço de chão que ele deixou para eles, vão continuar tocando. E vão ter o maior orgulho do pai e da mãe que tem. Então, senhores, eu não saí lá de São Paulo, eu não assinei com a Acrimate para fazer essas 30 palestras, para fazer palestra para trabalhador nem para artesão. E o meu compromisso com a Acrimate, com os sindicatos, era que eles iriam colocar aqui artistas. E eu gostaria de agradecer agora ao sindicato da cidade, porque colocou aqui, mais uma vez, o melhor grupo de artistas que tem na cidade, que são vocês. Muito obrigado.